O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Está começando mais um programa Sala de Opinião e hoje nós vamos falar sobre a saúde mental nesse momento que estamos vivendo, a pandemia Covid-19. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje a professora Daniela de Souza Pereira, que além de psicóloga, também é coordenadora do curso de psicologia aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Professora, tudo bem? Prazer estar recebendo a senhora hoje aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Vamos falar sobre esse tema tão importante, né? Pois é, a saúde mental. Eu acho, como a gente estava conversando mais cedo, abrange muita coisa. Mas vamos por parte. Vamos começar falando da saúde mental de pessoas que perderam entes queridos. Quando eu falo que abrange muita coisa, para você que está nos assistindo, eu me refiro a vários aspectos. A saúde mental, hoje, ela é importante a gente cuidar por quê? Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam o emprego e estão em casa, pessoas que estão passando necessidade, pessoas que têm tendência à depressão. Então, para você ter uma ideia, o leque, quando a gente fala da saúde mental, hoje, nesse momento, é muito grande, né, professora? Sim. Mas, de certa forma, é muita coisa, mas acaba coincidindo por conta de um motivo só, que é a pandemia que a gente está passando, né, professora?
Na verdade, nós todos estamos vivendo luto, né? Não é só as pessoas que perderam alguém, nós também estamos em luto. Tudo que a gente estava acostumado a fazer, já não podemos fazer do mesmo jeito. Então, todos nós estamos com o luto, de uma certa maneira, ativado emocionalmente. Então, quem perdeu, meio que concretizou aquilo que todos nós já vivemos, né? Porque a gente não tem mais a mesma organização de vida, a gente já não faz as mesmas coisas, a gente já não pode sair de casa do mesmo jeito, tem que estar usando máscara. Então, tudo que a gente vivia já foi. Então, muitas coisas morreram. E quem perdeu alguém está sofrendo ainda mais, né? Porque o luto é normal, né? Perder alguém, ficar triste, ficar ruim, né? E a gente considera que isso é normal. O que quando a gente passa a pensar que é patológico ou que está difícil, é quando passa de um período e a pessoa não consegue voltar para o trabalho, não consegue comer, aí realmente não consegue dormir. Então a gente vê que esse luto já está ficando patológico, a pessoa já está depressiva, mas todos nós temos momentos de tristeza nesse momento da pandemia, todos nós. E o interessante é que até essa questão de perder alguém hoje é diferente, porque uma coisa é você perder um ente querido, um conhecido, um amigo, você poder se despedir dele, você poder velá-lo, né? E isso é uma coisa que hoje não é possível com pessoas que são vítimas do Covid-19. O motivo todo mundo sabe por quê, porque é uma doença contagiosa. Então, as pessoas que infelizmente estão falecendo, as pessoas que estamos perdendo para essa doença, rigorosos protocolos estão sendo seguidos, que impedem que seja feito um funeral, que seja feita, que a pessoa seja velada, e isso acaba contribuindo também, eu acredito, né, para que talvez a pessoa às vezes entre numa depressão, fique muito triste, enfim, como a senhora mesmo estava falando, né? É uma morte diferente, né? Porque não tem esse processo que todos nós precisamos, que é o processo de fechamento, de adeus, despedida, né? Desse ciclo daquela pessoa querida, né? Então fica assim esse momento, de fato, isso torna isso bem mais difícil. E eu vejo também que, mas não é só isso, é porque aí você volta, mas não volta porque a realidade está diferente, não é a mesma. E tem os processos de culpa também, né? Que normalmente os familiares acabam adquirindo. Por que que eu que levei o Covid, por que que eu fui visitar, será que fui eu, né? Então gera um monte de dúvidas e culpas. Eu devia ter aproveitado mais esse meu pai, essa minha mãe, eu devia estar mais presente, não estive. E tudo isso vai qualificando ainda mais, tornando ainda mais difícil esse momento de luto, né, de perda. Casos que a gente inclusive viu aqui na capital, familiares que levaram a doença para dentro de casa, foram considerados assintomáticos, não sentiram nada, mas por uma infelicidade do destino acabaram contagiando um pai, uma mãe, que eram idosos e que infelizmente não resistiram. Então, a pessoa que acabou levando essa doença para dentro de casa acaba assumindo aquele sentimento de culpa, né, professora? Sim, que torna mais difícil essa recuperação do luto, né? Porque se a gente está bem, não se sente culpado, é mais fácil, é mais rápido. Mais rápido, eu estou dizendo, não é da noite para o dia, né? Mais rápido, mas demora, né? Quando a gente vive uma perda, demora para sair de um luto. Com certeza. E hoje eu acho que seria difícil a gente achar uma pessoa que pelo menos não perdeu um conhecido para a pandemia. Sim. Eu acho que é muito difícil, porque a gente está com uma taxa de letalidade muito alta. Não só aqui em Porto Velho, em Rondônia, mas no Brasil. E hoje eu acho que é difícil a gente conversar com alguém que pelo menos não perdeu um conhecido. Então, assim, eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, de mente para mente, mas a pessoa ela pode entrar numa depressão até mesmo por conta de um amigo, um conhecido, não precisa ser necessariamente um parente que mora ali com ela. Pode ser um conhecido, né, professor? Não, pode ser um conhecido também. A própria situação, né? Assistir um jornal, olhar muitas notícias de morte, isso faz com que a gente possa entrar em desespero, né? Então, essa diferenciação entre aquilo que é tristeza, que todos nós estamos vivendo tristezas nesse momento, daquilo que é uma depressão, se dá quando isso começa a impactar no nosso dia a dia, que a gente não consegue mais ter a mesma rotina, estudar, comer, dormir, e aí, de fato, a gente precisa de ajuda, né? Precisa estar buscando ajuda especializada de um médico, de um psicólogo,
dos dois, né, que seria o essencial, o melhor, né, seria o ideal, dos dois profissionais ao mesmo tempo, e aí tem que fazer realmente um tratamento. Hoje, para uma pessoa que, por exemplo, perdeu alguém próximo, o que seria aconselhável? Conversar, expor o problema, colocar o seu sentimento para fora? O que é aconselhável, por exemplo, uma pessoa que passa por isso hoje? O ideal seria conseguir falar do que está sentindo. O que nem né? sempre é muito fácil. Não, é muito difícil para algumas pessoas, para outras é mais fácil falar. Mas não é só falar, é também ter espaço para o luto, né? Aceitar a tristeza no seu dia a dia, poder ter esse espaço para o choro, para algum momento não conseguir comer bem, né? Aceitar isso, né? Porque nós não somos seres infalíveis, não somos robôs, nós sentimos coisas. Exatamente. Então a gente tem que ter espaço para o sentir no dia a dia e para a fala, né? Porque o luto, a gente entende que o luto ele é uma fase. E necessariamente quem perde um ente tem que passar por isso, tem que passar pelo choro, tem que passar pela tristeza. Normal que passe. Mas é isso que a senhora fala, que passe e não que permaneça, né? Isso. A gente, pelo menos na psicologia, a gente considera que um período bom de luto são 6 meses a 1 ano. Acima disso, começa a ser muito difícil, né? A gente começa a tratar como algo patológico. Na psiquiatria se considera menos tempo, mas na psicologia a gente considera isso. É normal uma pessoa ficar 6 meses triste por alguém que perdeu, né? Mas triste, né? Não é sem comer, não é sem dormir, não é dificultando a sua rotina, né? Conseguir ser capaz de manter uma rotina mínima. Aí nós não consideraríamos algo patológico. Eu estou conversando com a professora Daniela de Souza, coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. E estamos conversando sobre os cuidados mentais que devemos ter durante essa pandemia. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência já voltamos. Não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.
O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, voltamos com o programa Sala de Opinião e hoje estou recebendo a professora Daniela de Souza, coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. E estamos conversando sobre os cuidados com a saúde mental que devemos ter nessa época de pandemia. Professora, já conversamos um pouquinho no primeiro bloco sobre pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que perderam amigos, né? Sabemos que existem algumas maneiras, alguns jeitos das pessoas buscarem ajuda. Quais são essas maneiras? Uma pessoa que está passando por isso, uma pessoa que conhece alguém que está passando por isso. Quais são as maneiras da pessoa buscar ajuda, buscar tratamento? Se percebe que esses sintomas estão atrapalhando a sua vida, então é hora de buscar ajuda. Essa ajuda, ela pode ser através do psiquiatra, né, do médico, ou através do próprio psicólogo, né? Marcar uma consulta e conversar e colocar como está se sentindo. E o próprio psicólogo também pode, em alguns momentos, avaliar a necessidade do médico. Ou o médico avaliar a necessidade do psicólogo. Então, nós somos os profissionais, vamos dizer assim, autorizados ou com condição de ajudar nesse momento. A senhora é psicóloga. Sou psicóloga. Nesse atual momento, a senhora está atendendo? Está atendendo. Está atendendo. Constantemente. Hoje, quais são os casos mais frequentes de pessoas com problemas nesse momento de pandemia? Existe, por exemplo, assim, uma certa coincidência com casos? Nesse momento tem mais pessoas procurando ajuda por conta desse fator. Existe isso hoje? Não tem uma pesquisa, né, certinha, mas assim, na minha experiência clínica, os principais motivos são pelo gerenciamento do medo e do estresse desse momento, né? Então, as pessoas estão sofrendo mais de ansiedade, transtorno de pânico, né? Todas essas questões que advêm desse gerenciar o medo, porque nós estamos todos com medo, né? Todos nós temos medo, mas algumas pessoas têm mais dificuldade de gerenciar isso. E nessa dificuldade ela pode vir a adoecer, que é desenvolver esses sintomas, né? De falta de apetite, de falta de sono, que eu venho falando, né? Então aí, quando ela começa a desenvolver esses sintomas, é hora de procurar essa ajuda que a gente está mencionando, né? Mas o principal motivo que a gente percebe é isso. Até quem não tinha problema com isso, agora aparece com esses problemas na clínica, né? É o que a gente está mais vendo. Em alguns casos, quando a pessoa está passando por isso, em alguns casos a pessoa não procura ajuda, nega o problema, mas um familiar, um amigo, pode notar que a pessoa está passando por isso. Nesse caso de eu estar convivendo com uma pessoa que eu vi ali que ela está depressiva, está triste, está calada, está diferente. O que essa pessoa pode fazer? Ela deve chegar, conversar? Que tipo de abordagem deve ser feita em um caso como esse? Ela teria que conversar, né? Mas assim, na psicologia, por exemplo, ela não funciona se a pessoa não quiser ir para o atendimento. Ela então tem que não estar dá aberta para obrigar, né? Mas você pode ir conversando, você pode ir mostrando. E às vezes as pessoas aceitam ir primeiro no médico, não tem problema, né? Vai no médico primeiro, o médico normalmente reforça a necessidade da psicoterapia. Na verdade, o médico e o psicólogo têm funções diferentes, então a gente pode trabalhar juntos, né? E então, nesse primeiro momento, talvez ela possa não aceitar, mas se você vai insistindo, uma hora ela vai percebendo a necessidade, né, dessa ajuda. E a terapia é tão gostosa, é tão prazerosa. Quem faz, né, eu faço há um bom tempo, quem faz sabe que é gostoso esse momento de conversar. Eu acho que hoje não existe um psicólogo que não faça terapia. Ele mesmo. Eu acho que o aconselhável... Teria que fazer, né? Nem todos fazem, mas
Mas eu Quem já ouvi de uma faz, psicóloga que eu aconselhava era que todos pudessem fazer terapia. Né? Todos fizessem. Isso seria o ideal, né? Uhum. Porém, tem algumas pessoas que acham que ainda não precisam, mesmo sendo psicólogos, até adoecerem, né? Porque se a gente cuida preventivamente, que a terapia é preventiva, a gente não precisa chegar no adoecer, né? Então, nós estamos num mundo muito ansioso. Todos nós padecemos de ansiedade. Só que se eu não cuido da minha ansiedade, uma hora eu vou adoecer de vez. É verdade. Aí eu vou desenvolver um pânico, aí eu vou entrar em crise de ansiedade, que é horrível, né? Ou crises de dificuldade de lidar com o social, né? Então é horrível isso. Mas a gente pode prevenir isso fazendo a terapia. O que é muito bom. É ótimo, é ótimo. Eu faço uso e gosto. Professora, e são cuidados, por exemplo, são cuidados que a pessoa deve ter para evitar que uma doença venha a lhe prejudicar. Por exemplo, hoje as pessoas estão com a mente abalada porque é morte toda hora, é o vírus que se espalha, são os casos que aumentam. E qualquer dorzinha a pessoa já acha que está com Covid e acaba gerando toda uma situação na cabeça daquela pessoa. Medo por ela, medo pelos familiares, às vezes a pessoa tem criança em casa, fica com medo pela criança também, então isso acaba afetando o psicológico da pessoa também. Sim, sim. Nós todos estamos afetados, né? Ouvindo tanto desses sintomas, a gente já começa a sentir. É que é o verdade. nosso medo de morrer, né? De adoecer. Então, todos nós começamos a sentir. Porém, eu acho importante, mesmo que ache que é psicológico, descartar primeiro o físico. E já aconteceu de pessoas que já tiveram muito pânico, muito medo de manifestar os sintomas, considerar que é psicológico e de repente fazer o exame e dar positivo. Então a gente não pode também achar que tudo é psicológico. No momento nós estamos numa transmissão comunitária, então tá muito grande a quantidade de transmissão, né? Então não dá para achar que tudo é psicológico. Então descartou o físico e os sintomas permanecem, aí nós estamos falando de algo psicológico. E aí é a hora da gente buscar a terapia, né? É verdade. Hoje as pessoas estão com muito medo, lógico, é para ter medo. Eu acredito que do jeito que as coisas estão, é para ter medo. Eu já passei por isso, pensei que estava com Covid, chegou a dar uma falta de ar, uma coisa... E quando eu fui ver, era o quê? Psicológico. Fiz o teste, isso acontece muito. Só que a gente não pode deixar isso evoluir, né, professora? Normalmente depois que faz o teste e dá negativo, já passa os sintomas, Bom, né? já parece que saiu dois sacos de cimento das costas. Em alguns pessoas, casos, exato. E outras que não passaram o sintoma, aí é essencial procurar essa ajuda que a gente está comentando, porque normalmente é necessário a medicação e a terapia, né? Uhum. Aí realmente não passou, né? Não foi uma coisa momentânea, permanece. Ou quando a pessoa vai tendo vários outros tipos de medo. Ela é incapaz de sair de casa, é incapaz de pegar nos objetos, porque tudo vai fazer com que ela tenha receio. Ou ela fica limpando a mesma mesa várias vezes, né? São indicativos de que essa pessoa precisa encontrar essa ajuda, né? Precisa procurar. E nós não damos conta sozinho. Essa ideia de que a gente consegue lidar, que a gente dá conta de tudo, ela é uma ideia ilusória, porque nós não damos conta de tudo, adoecemos ainda mais, então a ajuda é necessária, sim. E caso a pessoa, por exemplo, esteja passando por isso, não busque ajuda, isso pode se tornar uma bola de neve, vindo a se agravar lá na frente. Então, por isso que eu acredito que seja importante buscar ajuda no começo, né? Eu acredito que seja mais fácil tratar isso no começo, né? Sim, com certeza. É que as pessoas não procuram no começo, deixam para ficar lá bem mais grave, né? E aí, eu tenho, por exemplo, clientes que não estão conseguindo nem sair de casa, mas antes eles já tinham medo, mas piorou com a pandemia. E hoje eles não conseguem nem sair de casa de jeito nenhum, nem para ir numa farmácia, no mercado, nem no médico. Então eles já estão graves. Se eles tivessem tratado antes desse medo, dessa dificuldade, que agravou agora com a pandemia, talvez não estivessem tão ruins, né? Ótimo. Bom, no próximo bloco a gente vai conversar sobre como o curso está passando por isso, o curso de psicologia aqui do Centro Universitário Finca, como os alunos estão passando por isso, porque acredito que seja uma experiência
que eu acho que ninguém chegou a imaginar passar pelo que estamos passando. E a gente vai conversar justamente sobre isso, como os alunos estão passando por isso, sobre como estava funcionando a clínica aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e, na sequência, a gente volta com muito mais aqui no nosso programa Sala de Opinião. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Meu nome é Reinaldo dos Anjos e sou o coordenador do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estamos aqui no Centro de Reabilitação, numa aula prática da disciplina de Recursos Terapêuticos Manuais. Nessa disciplina, os alunos desenvolvem habilidades voltadas para o tratamento de pacientes com alterações de movimento através de técnicas manipulativas e de mobilização de tecidos moles. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. Estamos de volta com o programa Sala de Opinião e hoje estou recebendo a professora Daniela de Souza, que além de psicóloga também é coordenadora do curso de Psicologia aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. E é sobre isso que nós vamos falar agora nesse terceiro bloco, sobre o curso de Psicologia aqui do Centro Universitário Finca. Professora, a gente sabe que em dias normais, antes da pandemia, eram feitos atendimentos aqui pelos alunos do curso de Psicologia. Atendimentos esses que hoje, por motivos óbvios, não estão acontecendo. Mas a senhora estava nos dizendo que hoje estão acontecendo atendimentos pela internet, atendimentos por chamada de vídeo. E isso é uma tendência que eu acredito que veio para ficar, né? Na verdade, a psicologia já estava atendendo online, né? Então, quando veio a pandemia, a gente passou praticamente todo mundo para online, né? Sim. Então, já foi uma mudança que já vinha acontecendo, né?
mas com muita preocupação e com muito cuidado, porque a gente precisa garantir sigilo, privacidade, né? Porém, aqui, com a pandemia, os alunos não estavam autorizados a realizar o atendimento online. Então, nós tivemos que suspender os atendimentos. Paralisou mesmo? Paralisou tudo. Infelizmente, porque nós ficamos muito preocupados com os nossos clientes aqui da clínica, né? E como eles estavam nesse momento, mas não havia nenhuma autorização do MEC, né? Para a gente poder estar continuando os atendimentos mesmo à distância, ou mesmo remoto, né? Essa autorização só veio há pouco tempo agora. Entendi. Então, agora nós estamos fazendo alguns atendimentos por telefone, né? Que a gente ligação mesmo? Ligação, porque nossa população nem sempre tem disponível a internet, a população que a gente atende. Então, nós estamos acompanhando as pessoas que nós já estávamos acompanhando nos atendimentos, agora por telefone. Então, os alunos levaram tempo, claro, para se adaptar a isso e já começaram a fazer as ligações e estão atendendo essas pessoas para dar continuidade, né? Que nós ficamos bastante preocupados com elas. São pessoas que já estavam sendo atendidas pelos alunos, não são novas? Suspendeu do nada, assim, do nada. Novos, infelizmente, a gente não está atendendo ninguém, apesar de ter uma fila de espera muito grande. Nós tínhamos quase 1.000 pessoas aguardando atendimento. Vaga, no caso, né? Aguardando atendimento. Nós fazemos normalmente uma primeira triagem, né? Uma primeira entrevista com as pessoas para classificar, né? Quais são mais urgentes, quais podem esperar. Quais precisa de uma atenção mais urgente, no Isso. caso, né? E aí, como antes do início da pandemia, nós estávamos com essa fila de 1.000 pessoas. Além daquelas que já passaram por essa primeira entrevista e aguardavam. Entendi. Então, nós imaginamos aí que atendíamos uma média de 300 pessoas e já tinham mais essas aguardando, porque nós não tínhamos espaço ou alunos para atender. Entendi. Então, a clínica escola aqui da Finca faz um trabalho muito importante para a comunidade. Um trabalho que eu acho que a comunidade agora está sem, né? Porque não tem como fazer. Nós atendíamos principalmente o pessoal da Zona Sul, né? Que é aqui em torno da faculdade, mas também de outros bairros. E aí, de repente, não tem mais nada, né? Então, a pandemia ficou muita gente desassistida, infelizmente. E como é irônico, né? Em um momento onde as pessoas precisam ainda mais de atendimento, de uma atenção, porque muita gente está em casa, muita gente está sofrendo de depressão, quem tem tendência à depressão, justamente sobre o que a gente está falando, os cuidados. Com medo, né? Exatamente. Trabalhando, mas morrendo de medo, né? Que também precisa de acompanhamento, de ajuda, né? Então, realmente, nós não estamos conseguindo atender ninguém, o que nos deixa muito tristes, né? E até porque nós precisamos preservar o nosso aluno e aguardando a autorização das instituições públicas para que a gente possa reiniciar os atendimentos, né? Acredito que isso deve acontecer apenas com o retorno das aulas presenciais, né, professora? Eu acredito que sim. Esperando que a nossa previsão é que assim que inicie, a gente retome primeiro a clínica. Exatamente porque tem essas pessoas aguardando, né? É verdade. E isso é uma coisa muito legal da gente trazer no programa Sala de Opinião, porque a gente conversa com muitas pessoas aqui em Porto Velho e muitas delas não sabem que a Finca possui uma clínica de atendimento. Eu não estou conseguindo marcar, muita gente porque não tem condição de pagar um psicólogo, e muita gente não sabe que a Finca tem essa clínica de atendimento, não sabe como proceder para conseguir o atendimento, com quem falar, para quem ligar. Então, mesmo que nesse momento as consultas não estejam acontecendo, é importante a gente trazer essa informação, porque depois que tudo isso passar, porque vai passar, as pessoas possam vir, né, buscar o atendimento que precisam. Sim, e a gente tem duas iniciativas importantes. Uma é essa, que é a psicoterapia, que é um atendimento mais longo, e a gente tem também o plantão psicológico, né, que é esse momento em que a pessoa precisa de um atendimento pontual. Ela não está bem, mas ela não quer iniciar uma terapia. Então, o plantão a gente mantém o tempo todo ativo. Então, qualquer hora que a pessoa chegue aqui, nos horários que a gente define lá, né? Porque também não é qualquer hora, né? Peraí, tem os horários que a gente define. A pessoa vai ser atendida. Isso não é uma psicoterapia. É um momento de escuta, de ouvir, de identificar qual é o problema e, às vezes, de ajudar o outro a tomar algumas decisões que possam favorecer a sua saúde.
Nós temos essas duas formas de trabalho. Nós atendemos crianças, nós atendemos adultos, nós atendemos grupos, adolescentes e também casais, né? Nós atendemos bastante casais com dificuldade aí nos seus relacionamentos e que precisam dessa mediação de um profissional. Hoje, como as aulas continuam acontecendo de forma remota hoje, né, professora? Isso. Não só no curso de psicologia, mas de todos os cursos do Centro Universitário Aparício Carvalho. Mas como que os alunos do curso de psicologia têm reagido nesse momento? Como tem sido essa experiência para eles nesse momento de pandemia? Na nossa observação, assim, acho que todos os docentes perceberam assim, que alguns alunos tiveram uma dificuldade maior de adaptação. Foi uma quantidade pequena, até nos surpreendeu, assim, em torno de 15% dos alunos. A maioria dos nossos alunos se adaptaram muito rapidamente às tecnologias online, né, às aulas remotas. Isso não quer dizer que eles prefiram as aulas remotas, eu estou dizendo que eles se adaptaram bem, né? Os alunos sentem muita falta, né, desse momento de interação em sala de aula, se queixam, né, sentem saudade da faculdade, saudade da interação com o professor assim, direta, mas eles entendem, a maioria entende que é o que é necessário, que é possível nesse momento. E a grande maioria se adaptou bem. Alguns alunos me dizem que preferem, não querem mais nem vir para o campus. Falam, não, peraí, isso é temporário, né? Alguns alunos preferem. Mas assim, a gente tem certeza de uma coisa, apesar de termos certeza que vai passar, muitos cuidados ainda vão permanecer depois que essa pandemia for embora. E eu acredito que as aulas remotas, elas vieram e vão permanecer em alguns casos, algumas matérias, eu acho que isso vai continuar e é importante que os alunos tenham tido essa boa adaptação, né? Isso. A Finca, apesar de tomar todos os cuidados, isso é fato, né? A direção da faculdade está muito preocupada em tomar todos os cuidados para que nós estejamos, quando retornarmos, protegidos aqui. A gente sabe que esse retorno tem que ser gradativo. Se a gente colocar todo mundo aqui dentro da faculdade, nós vamos ter muita gente contaminada. Então, a gente está sabendo, né, que as aulas vão ficar por um tempo ainda remotas, não todas, né, mas algumas, e que gradativamente, assim que é autorizado, a gente vai retornando às disciplinas práticas, né, que são as mais impactadas, né, porque como que os alunos fazem prática à distância, né? É verdade. Ficou um pouco mais difícil. Né? Já temos algumas iniciativas, a gente já está pensando em alguns projetos de práticas. Na verdade, nós já fizemos um, né? Nós fizemos agora, durante toda a pandemia, rodas de conversa online. A gente abriu o link, quem queria se inscrever, se inscrevia. E aí, nós, naquele horário específico, nós conversávamos sobre temas como esse que nós estamos falando, né? Ansiedade, depressão, trabalho remoto, estudo remoto, né? Emoções, tudo isso que a gente está com dificuldade de lidar na pandemia. Então, nós fizemos em torno de 30 eventos nesse período inteiro, falando sobre temas da pandemia. Isso, professores e alunos juntos. E foi bem interessante, a gente teve pessoas daqui de Porto Velho, do campus e de fora do estado também participando. Muito bom. Foi aquela ótimo. interatividade, né? Uhum. Professora, Essa possibilidade, né? nós vamos para o nosso último intervalo e, na sequência, a gente volta com mais conversa aqui no nosso programa Sala de Opinião. É rapidinho, a gente já volta, não sai daí. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde.
Juntos somos um só. Olá, meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Estamos de volta com o programa Sala de Opinião e agora, para o último bloco, vamos continuar conversando com a professora Daniela de Souza, coordenadora do curso de Psicologia aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho. Professora, nós sabemos que a aula, lógico, é dada aqui no Centro Universitário Aparício Carvalho, mas o curso de Psicologia não é só sala de aula, não é só clínica. Hospitais, escolas, enfim, é um processo feito em vários lugares aqui na nossa capital, não só na nossa capital, mas em todo o Brasil, né? Isso, o curso de Psicologia, ele tem várias áreas de atuações, né? Os hospitais, as empresas, que você não mencionou, né? As escolas. Então, nós temos várias áreas de atuação, além da clínica, porque é muito reconhecido pela clínica, mas não é só isso. E nessas outras áreas, o psicólogo está tendo uma função, principalmente na saúde, né? Nesse momento muito importante. Os nossos alunos, assim como outros profissionais de saúde, não puderam continuar, né, no campo por conta do Covid, mas a gente já está planejando, já foi aceito, né, um retorno em algumas instituições de saúde. Então, eles permaneceram atendendo, por exemplo, os profissionais de saúde, fazendo grupos, atendendo virtualmente, né, claro, esses profissionais junto com o supervisor, que é responsável pela saúde. Então, mas nós também continuamos atuando junto com os professores na área de educação, sempre trabalhando com a perspectiva do cuidado com a saúde mental, né, do cuidado com isso, né, que é uma coisa tão importante que a gente só dá valor mesmo quando perde, né, que é a nossa saúde mental e que muitas vezes a gente deixa para cuidar depois que cuida da física ou acha que é menos importante, né, e é tão importante quanto, né. É verdade. Na verdade, nós somos um só, né, nós somos mente, nós somos corpo, nós somos cérebro e corpo, nós estamos interligados. Se um não está, não adianta que o outro não fica bom. Então, a psicologia, ela está em vários campos. Quem quiser cursar psicologia, eu não gosto de clínica, não tem problema, pode trabalhar na área social, pode trabalhar no hospital, pode trabalhar numa empresa, né, que é a psicologia organizacional, pode trabalhar com avaliação, né, que é uma área super interessante, que a gente pode trabalhar no trânsito, pode trabalhar com educação no trânsito, então, tem tanta coisa para um psicólogo fazer, né? Eu acho que onde o ser humano está, a psicologia está ali junto, né? Sim, sim. Então, não é uma coisa assim de ser só a clínica.
E nesse período nós nos tornamos assim profissionais essenciais, né? Quem quer cursar psicologia, lembrar, né, que nesse período que não era esperado por ninguém de pandemia, nós nos tornamos profissionais essenciais em todos esses campos. Professora, um medo das pessoas que estão para ingressar no curso é justamente o medo das aulas remotas. Porque a aula remota não vai ter a mesma qualidade do que uma aula presencial. E isso é um mito, porque a finca ela já estava preparada para... Não vou falar que nós estávamos preparados para a pandemia, ninguém estava. Mas a finca já tinha uma plataforma preparada para aulas remotas, o que facilitou muito essa mudança de aulas presenciais para aulas remotas. Então, quem estiver para ingressar no curso de psicologia, porque nesse momento os alunos estão de férias, mas mês que vem as aulas remotas retornam. E tem muita gente com medo desse egresso. E é um medo que a gente tem que fazer com que essas pessoas não sintam, porque a qualidade das aulas remotas é tanto quanto com as aulas presenciais, né? Nós tivemos, assim, uma semana nós já estávamos com as aulas já remotas. É diferente de uma aula EAD, né? Não são só atividades, é uma aula normal, né? Que você vai ter por aquele meio de interação que nós estamos usando pela plataforma que você mencionou. E aí, naquele período da aula, você vai estar em contato com o professor. Você pode perguntar, você pode interagir, né? E o professor está lá naquele período para te tirar todas as dúvidas. Então, eu tenho sugerido, né, que as pessoas que têm dificuldade ou medo, né, que a gente possa fazer uma aula experimental, que a gente possa fazer uma interação, para eles perceberem como é. E é claro, né, a aula presencial ela é diferente, mas não é que a aula virtual seja menos importante. Eu acho até que é algo que vem para ficar, né, no sentido de que a gente perceber, por exemplo, que pode fazer algumas coisas mais online, né, que economiza o tempo, que economiza o transporte, né, que algumas coisas são possíveis de serem online. Com certeza. Então, o aluno que queira, né, fazer um teste, que queira ingressar em psicologia, que queira experimentar a aula online também, a gente pode estar agendando um momento, né, para ele ver como é. Para ele experimentar, né? Porque é lógico que a pessoa, o aluno, ele vai ter uma desconfiança, mas ele vendo como que funciona essa aula, essa interação, porque eu acho que é isso, né? A interação do professor com o aluno, e quando ele vê essa interação, eu acho que ele vai se sentir um pouquinho mais confiante. Então, é importante que você que esteja querendo cursar o curso de psicologia, mas ainda está se sentindo um pouco inseguro, porque vão ser aulas remotas, uma coisa que é importante a gente falar também, aulas remotas são diferentes de aulas EAD, de curso EAD. São coisas completamente diferentes. E é um fator onde muitas pessoas confundem e acabam achando que é a mesma coisa, né, professor? E os nossos professores, eles de início ficaram, claro, foi mais difícil essa adaptação, mas agora eles estão bem mais adaptados. A gente foi aprendendo outras formas, né, de ministrar conteúdo, aprendendo ferramentas. Então, as aulas estão cada vez mais interessantes, né? Eu mesmo, né, enquanto docente, as primeiras aulas que eu ministrei não são nem comparáveis às últimas. E a gente vai se tranquilizando mais com essa ferramenta, né? Online, virtual, né? Mas é tão gostoso a interação, teve aulas maravilhosas nos últimos meses em que a gente foi aprendendo mais, né? Como lidar com isso. É verdade. E apesar das aulas estarem acontecendo de forma remota, é importante deixar claro para você que está nos assistindo que a Secretaria da Finca, essa sim, está funcionando. Então, apesar de muita coisa estar online, o atendimento aqui na Secretaria da Finca também está funcionando, né, professor? E também a distância, para quem não sentir seguro para vir aqui, né? E eu também estou atendendo pelo telefone, né? Todos os alunos que têm dúvidas sobre o curso, que precisam, né, tirar essas dúvidas, eu também tenho tirado, né? Esclarecido, explicado. Todos com muito medo, né, das aulas remotas. Mas eu tenho dito que é bem interessante. Talvez as pessoas se surpreendam, porque quem não gostava ficou surpreso, né? Está até surpreso com a qualidade das aulas e com o resultado que ele tem percebido, né? É verdade. Professora, chegamos ao final do nosso programa Sala de Opinião. Eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui hoje. Obrigada. Bom, nós chegamos ao fim do programa Sala de Opinião. Voltamos em breve com outros assuntos importantíssimos aqui para você que nos assiste. Até o próximo programa.
Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas, e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Meu nome é Natália Cidrim, sou professora de avicultura do curso de zootecnia no Centro Universitário Aparício Carvalho. As aulas práticas realizadas na Fazenda Escola têm o intuito de colocar em prática o que eles assistem em sala de aula, como cálculos de índice zootécnico, práticas de manejo, para que eles possam ter uma vivência real da criação de aves de postura. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Estamos no laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho.